Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar dessa derrota do Flamengo, desastrosa, uma atuação desastrosa do Flamengo. O Vasco da Gama ganhou com todo o mérito no Maracanã por 3-1. E antes de começar, naqueles pedidos, né? Deixa um like, se inscreva no canal, o pessoal que quiser ser membro, vocês todos serão muito bem-vindos, já agradeço a companhia de todos. Bom, falar um pouco sobre esse jogo, a gente pode inclusive separar em três partes, né? A parte técnica, foi um desastre, a parte tática, muito ruim, e a parte postura, comportamental. Inclusive, né, o pessoal já até acompanha aqui no canal, eu retornei aos jogos em loco, então a nossa perspectiva agora já é outra, né? A gente não fica condicionado à imagem da televisão, inclusive a questão tática é muito mais fácil pra gente acabar analisando, mas também a gente vê mais esse jogo mais comportamental, né? A gente vê inclusive uma postura péssima. E a postura ela não acabou surpreendendo, porque é uma coisa, é assustador. Não é porque você tem uma credencial, time da Série A contra um time da Série B, que você não tem que se esforçar. Porque se fosse isso, o futebol seria muito sem graça, só era entrar em campo, acabava, já tinha um resultado. Você tem que jogar. E o Flamengo não fez questão nenhuma de provar para o seu rival e, sobretudo, de comprovar para o seu rival: olha, eu sou da Série A e você é da Série B, eu vou jogar bola e, consequentemente, eu vou vencer. Então, uma postura do Flamengo muito infeliz. Com essa postura, não ganha do Vasco, não vai ganhar do La Calera, não ganha de ninguém. Isso não é postura de time que quer ser campeão, tampouco time que quer competir. A gente vai passar, logicamente, pelas questões táticas e tal, mas o comportamento, a postura, ou a falta dele, melhor dizendo, ela influencia diretamente no seu nível de competitividade. Achar que vai sentar na bola, que vai fazer o gol a qualquer momento, não vai fazer. Infelizmente, a gente tem que ser realista. Foi justo. O resultado é justo pro Vasco. O Flamengo que não quis nada. Bom, vamos lá. Vamos começar esse desastre tático do Flamengo. O Arrascaeta não jogou, né? Como a gente sabe, quem iniciou a partida no meio-campo foi o João Gomes, então foi o Diego como o primeiro e segundo volante. Até imaginava que o Diego poderia ter mais liberdade, mas não, trabalhou da mesma forma, com o Gerson, João Gomes, o Everton Ribeiro. O Rogério Ceni promoveu algumas mudanças, fez alguns testes, que é importante, inclusive esses testes, a gente também não pode ser hipócrita aqui, a gente incentiva e fomenta tanto, né, que o Campeonato Estadual é para fazer teste, mas foi um teste meio que esquisito, porque a lógica era colocar o Everton Ribeiro aberto pelo lado esquerdo. O Everton Ribeiro iniciou aberto pelo lado esquerdo, dificilmente poderia dar certo, né? O Everton Ribeiro ele não tem velocidade, então ele não vai buscar profundidade. Não tem um apoio do Felipe Luiz, isso deveria de mudar. Se tem o Everton Ribeiro aberto pelo lado esquerdo, teria que ter o apoio do Felipe Luiz para, no mínimo, ter uma ultrapassagem. Não teve, então foi um Flamengo condicionado da mesma forma. Obviamente que esse jogo não ia acontecer. Era um Everton que ficava preso pelo lado esquerdo, ele jogar para dentro, não vai jogar porque a perna fraca é perna direita, logicamente não funcionou. E a ajuda dele era uma ajuda do Gerson. E aí volta aquilo, né? É o cobertor curto. Se o Gerson precisar ajudar, o Gerson não estará tanto para desconstruir no período da transição defensiva. Everton Ribeiro, os minutos que jogou pelo lado esquerdo, nulo. E aí vem a outra ideia do Rogério Ceni, ele tentando promover alguma mudança, ele tentando descobrir, em aspas, um jogador que pudesse fazer na posição do Arrascaeta a função do Arrascaeta, uma criação trabalhando pelo lado esquerdo. Tentou o Gerson, e é a mesma lógica, A diferença é que o Gerson tem mais força que o Everton Ribeiro, é mais rápido que o Everton Ribeiro, é verdade, mas não está nada condicionado do seu jogo, não é nada apropriado jogar aberto pelo lado esquerdo. Ele não vai trabalhar como um ala para te dar aquela profundidade. Então ficou mais uma vez um Flamengo muito burocrático pelo aquele lado esquerdo, e quando o Gerson recebia a bola, ele demorava, porque o Felipe Luiz também não passava. Então foi um Flamengo que não estava apropriado para esse condicionamento de mudança. Levar um canhoto que não é veloz para o lado esquerdo. Então, logicamente, esse jogo pelo lado esquerdo só funcionava naquele período que o Flamengo trabalhava no 4-2-3-1, que o 3 pelo lado esquerdo, compondo a linha de 3 pelo lado esquerdo, era o Bruno Henrique. Que aí sim, ele já está um pouco mais ambientado, já está um pouco mais acostumado. Por mais que ele tenha errado, ele já tem velocidade, ele já tem força, já é meio caminho para esse espaço de velocidade. E foi isso que ele fez. Bruno Henrique aberto por um lado, Isla aberto pelo outro lado. E era por amplitude que o Flamengo buscaria agredir o gol do Vasco. E ficou restringido apenas em amplitude. Porque o jogo por dentro, o jogo entre linhas, não funcionou. Como a gente observa, foi um Diego jogando um pouco mais atrás, o Everton Ribeiro e o Gerson caindo por dentro, quando eles mudaram um pouco a movimentação, mas não surtiu efeito. Foi um Flamengo que não encontrava o entre linhas do Vasco. O Vasco condicionou com duas linhas de 4, em um período com uma linha com 4 jogadores, outra com 5, mas o Flamengo não conseguiu encontrar o homem livre no entre linhas. Por quê? Sentiu falta do Arrascaeta. E essa ausência pelo Arrascaeta ela é normal porque ele é um jogador de muita qualidade, um jogador que desequilibra, mas ela não é normal quando a gente vê que tem um time Diego, Everton Ribeiro e Gerson. O Flamengo sentiu mais falta do que deveria do Arrascaeta. Aí a pergunta já fica, o Flamengo consegue sobreviver, em aspas, sem o Arrascaeta? O grande problema do Flamengo, e por que eu tirei essa foto? Essa questão aqui. É isso aqui que tem que ser observado, é isso aqui que tem que ser trabalhado. Porque nesse período da intermediária ofensiva, que inicia a transição do adversário, o Flamengo está bagunçado, o Flamengo está facilmente sendo desorientado e qualquer contra-ataque
do adversário, ele para lá na meta do Diego Alves. É óbvio que o Flamengo tem que fazer a intervenção, o Flamengo tem que tentar abreviar o período de criatividade do adversário. Não conseguiu com o frágil Vasco, que ele não consegue contra nenhuma equipe do Campeonato Carioca. O Vasco atacou pouco, mas foi o suficiente para desordenar, desorientar e vencer o Flamengo. Vamos passar pelo primeiro gol do Vasco, inicia com uma bola parada, né, cobrança de escanteio, e dentro tem uma avaliação individual, que é o Bruno Viana. Não fez um bom jogo, fica evidente, né, todo mundo enxergou que não fez um bom jogo. Agora, esse não bom jogo do Bruno Viana, ele é condicionado por falta de minutagem, falta de ritmo, foi a questão do Bruno Viana. Fica claro que ele está sem tempo de bola. O terceiro gol do Vasco, vou mostrar para vocês, ele é um jogador que eu acompanhei no Braga, então eu sei como é a postura corporal dele. Ele fez uma postura corporal completamente equivocada, ele não fazia isso no Braga. A gente vai observar no terceiro gol do Vasco qual foi o equívoco corporal dele, que é muito esquisito. Então tá sem ritmo de jogo, tá sem tempo de bola. E além disso, um parênteses. Eu já falei com vocês, eu trouxe até em outros vídeos. O Bruno Viana na questão aérea. Eu já botei um asterisco na questão aérea do Bruno Viana. Até falei que poderia ser, né? Relativizei com a questão de ritmo. Mas enfim, o gol do Vasco nasce após uma cobrança de escanteio. O Flamengo faz uma marcação em mista. O Felipe Luiz inicia com uma marcação individual do Léo Matos. Ele sai facilmente da marcação do Felipe Luiz e encontra um Bruno Viana que estava marcando por zona. Sobe mais alto com facilidade e abre o placar para o Vasco. Vamos passar pelo segundo gol do Vasco, também é um erro defensivo. Deus nos acuda, na verdade, né? A bola vem próximo à entrada da área, vai sair o Bruno Viana para tentar fazer a diminuição da jogada. O Willian Arão não consegue interpretar a jogada, tão pouco tem entrosamento, porque ele vai ver que na diagonal está passando o Cano, então ele já poderia tentar acompanhar no ponto futuro. Não faz isso, o Bruno Viana fica pelo meio caminho, não consegue fazer a intervenção do passe em profundidade e o Cano faz 2-0. Erro coletivo, sobretudo defensivo, da dupla de zaga, o miolo de zaga. Terceiro gol do Vasco. Observe. A posse de bola era do Flamengo. O Flamengo joga de qualquer maneira para o lado do Vasco. O defensor do Vasco também joga de cabeça de qualquer maneira para o Flamengo. Sobra para o Diego tentar fazer o domínio. Ele erra o domínio e inicia o famoso e tão falado aqui no canal período de bola descoberta. Passe em profundidade, dois jogadores do Vasco, né, o Cano e o Morato. O Morato inclusive faz o gol. Observe a postura do Bruno Viana, ele está de costas para o Cano, nós deveríamos estar vendo o peito do Bruno Viana, o Cano está passando por trás dele em condição, uma vez que o Felipe Luiz está permitindo, então a linha do Flamengo completamente desorganizada, período de bola descoberta, consegue atacar a profundidade. Bom, propositalmente eu falei, né, da sequência do gol do Vasco, obviamente que a ordem não foi essa, porque teve as substituições no início do segundo tempo. O Rogério Ceni promoveu algumas delas, ele tirou o João Gomes e tirou o Isla, colocou o Vitinho e colocou o Mateuzinho. O João Gomes, que foi um dos poucos jogadores do meio campo do Flamengo no primeiro tempo, que conseguia romper as linhas do Vasco, seja de uma forma um pouco mais individual, seja impondo um pouco mais de força, mas é fato que o João Gomes, de acordo com o seu jogo individual, conseguia romper as linhas do Vasco. O Rogério Ceni tirou ele e colocou o Vitinho para jogar pelo lado esquerdo, porque o Flamengo não tinha jogo pelo lado esquerdo, conforme eu falei com vocês. E o Vitinho teve boas ações. O Vitinho conseguiu criar algumas oportunidades, conseguiu ter melhores ações do que o Gerson e Everton Ribeiro. Então, né, tá óbvio que antes de colocar o Everton Ribeiro ou colocar o Gerson, é melhor colocar o irregular do Vitinho, porque ele consegue produzir alguma coisa, ele tá muito mais ambientado. Ficar bem claro, Everton Ribeiro e Gerson para jogar aberto pelo lado esquerdo, hoje é incompatível. E numa jogada meio que no acaso, o Vitinho tendo chute, volta o Diego, no bate-rebate, sobra pro Vitinho de perna canhota, ele diminui o Flamengo 3-1. Pessoal, só para não esquecer, amanhã, 8 horas da noite, a gente tem a nossa live de sexta-feira, então já vou convidar vocês, vou contar com a companhia de todos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, ser membro aí pra gente ter o nosso grupo de membros cada vez mais forte. Conto com a companhia e sempre com a força de todos. Um forte abraço, vamos se cuidando. Tchau, tchau.